Estamos de volta com o programa Mulher.com ao vivo para todo o Brasil. E como prometido, agora é o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou bater um papo aqui com Anderson Hayafuji, que é coach, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como se portar em uma entrevista de emprego. Quem é que nunca passou por isso na vida, né? Todos nós, eu acredito, e é uma coisa que deve preocupar a todos mesmo, né, Anderson? Porque uma bola fora pode ser o fim de um sonho, né? Talvez, de uma entrevista aí de Ana, emprego. Normalmente as pessoas elas se preocupam muito com o momento da entrevista, né? Porque elas ficam pensando se elas estão capacitadas ou não. E não é um bicho de sete cabeças, tá? A entrevista de emprego, ela é o último passo de um processo seletivo hoje. E ela ela é muito mais própria para uma avaliação comportamental em comparado a uma avaliação técnica que é pré-entrevista. Entendi. Tá? Dormir bem, por exemplo, no dia anterior, fazer uma alimentação mais leve, isso pode ser importante para um momento da entrevista? Olha, eu acho A gente tem que se preparar, na verdade, em vários aspectos, não Eu é? acho meio difícil uma pessoa dormir bem quando ela está com essa ansiedade, com essa expectativa, tá? Mas se ela conseguir dormir bem, se alimentar bem, é adequado. Controlar a ansiedade, por exemplo. Mas a ansiedade, aí é a o mais expectativa, difícil. ainda mais hoje, o momento que o país vive com 14 milhões de desempregados, a pessoa que tem uma oportunidade de emprego, ela fica muito ansiosa, ela cria aquela expectativa de conseguir o emprego. Então, eu recomendo que durma bem, eu recomendo que fique tranquilo, isso tudo é recomendável. E tem alguma dica, então, para a pessoa controlar a ansiedade, estar tranquilo, se preparar mesmo para o dia seguinte, para o tão sonhado dia da entrevista? O que eu falo é a construção da autoimagem. A autoimagem tem a ver com o que você pensa sobre você, sobre a sua capacidade de realização, tá? Então, como você já passou por um processo de avaliação técnica, então, tecnicamente, você já está capacitado para o cargo. Quando você diz isso, é assim, a pessoa já fez a entrega do currículo, já foi avaliada, né, pelo currículo. Exato. Tem outras formas também, não é? De avaliar a pessoa antes da entrevista. Exato. Quais são? Você que é da área, explica um pouquinho pra Hoje gente. nós temos, por exemplo, quando nós fazemos uma entrevista para uma área comercial, a forma como a pessoa preenche um currículo já diz muito sobre o perfil dela. Então, toda essa parte, os especialistas em recrutamento e seleção, eles conseguem identificar as pessoas pela forma como elas preenchem o currículo. Por isso que algumas empresas de headhunters tentam padronizar um processo, fazer com que todos os currículos fiquem um pouco parecidos, né, ou caracterizados de acordo com a pretensão de cargo, tá? Porque eles são especialistas em identificar nessa identificação. Então, criaram-se dois nichos, que são os especialistas em criação de currículos adequados para cargos e existem os especialistas em análise de perfis adequados para cada função, para cada cargo. Entendeu? Então, o cargo ele tem um descritivo técnico já pré-estabelecido. Praticamente 100%, eu acredito, das pessoas que são chamadas para uma entrevista, elas já passaram por essa avaliação. Então, tecnicamente, elas já estão qualificadas, elas estão aptas a ocupar aquele cargo. O que vai ser o diferencial aí é a análise comportamental, que é onde entra a parte cultura da empresa versus perfil comportamental. Quanto mais próximo um do outro, mais forte o candidato fica para ocupar aquela vaga. Entendi. Então, voltando à questão da autoimagem, nós temos aí uma tela que a gente vai colocar para você acompanhar também, mas a autoimagem, então, é um dos principais fatores, podemos dizer assim, para um momento da entrevista? A autoimagem, ela é a construção daquilo que você acredita sobre você. Então, olha lá, pense positivo é um ponto. Exato. Pense positivo não tem nada a ver com pense que vai dar certo, tá? Tem a ver com pense que você é capaz, pense que você está qualificado para ocupar aquele cargo, para ocupar aquela vaga, tá? Tem mais a ver com isso. Quando você vai para uma entrevista, você tem que ir já acreditando
que você é capaz de ocupar aquele cargo. Tem que ter essa confiança, Tem que ter essa autoconfiança de que está apto. Não é aquilo que você falou, né? Não é que vai dar certo, mas você tem capacidade para tal. Você é capaz de ocupar aquele cargo. Isso tem que estar na sua mente o tempo inteiro. Porque a sua insegurança vai ser, se você, por um acaso, não tiver uma autoimagem forte sobre a sua capacidade, isso vai transparecer na entrevista. Entendi. E quando isso vier à tona, as pessoas que fazem essas entrevistas, eles são especialistas também em fazer análise de comportamento. E aí eles vão identificar a insegurança. E aí eles vão explorar essa insegurança e vai colocar o candidato numa situação embaraçosa, tá? Que é um ponto também que a gente vai abordar logo mais, porque muitas pessoas passam por isso e acabam sendo desclassificadas justamente nesse ponto, não é? Exato, porque toda a parte da entrevista ela é quase 100% direcionada para uma avaliação comportamental, para alinhar, para identificar o comportamento do candidato à cultura da empresa. Então, existem algumas análises técnicas que podem ser, por exemplo, um analista tem que ser muito forte em Excel, por exemplo. Certo. Então, durante a entrevista, o entrevistador vai ter que validar o conhecimento dessa pessoa em Excel, mas isso são casos assim pontuais. Específicos. São específicos. Anderson, a gente vai continuar esse bate-papo, mas agora a gente vai fazer uma pausa rápida para o nosso momento de espiritualidade. E na volta a gente vai dar continuidade a esse bate-papo sobre como se portar numa entrevista de emprego. A gente volta já já.